Fala Tricolada, beleza? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, vídeo urgente porque, meu amigo, mais um desfalque para esse clássico contra o Vasco. Pela 8ª rodada do Campeonato Carioca no Maracanã, casa cheia, lotadinho. Do lado do Fluminense, Setor Sul, todos os ingressos vendidos, jogo importante, um clima tenso no ar. Provocações de um lado e do outro, valendo briga no topo da tabela também. Se o Fluminense meter 4-0 no Vasco, vira líder do campeonato, porque o Botafogo ontem venceu o Bangu por 2-0 e criou uma margem interessante aí no saldo de gols. Então o Fluminense precisa meter uma goleada no Vasco. O Vasco também vem empolgado. Seus jogadores, Pedro Raul, Jair, o treinador Barbieri fazendo uma reconstrução no clube. O Vasco está bem animado para esse jogo. Vem de vitória em cima do Nova Iguaçu, lá em Brasília, por 2-0. O Fluminense também vem de um 3-0 em cima do Audax. Então tá os dois ali, vai ser um baita de um clássico. Isso eu não tenho dúvida. Só não contava com a ausência da Ave, o homem responsável pela criação das jogadas ali no meio de campo do Fluminense, fazer o meio de campo do Fluminense pensar criativamente, fazer com que essa bola chegue nos atacantes. A gente vai jogar com 3 atacantes, na direita o Arias, na esquerda o Keno e o Cano como referência, e o Ganso ali no meio de campo vai fazer uma falta tremenda. Ele que com dores na coxa direita está fora do clássico contra o Vasco da Gama pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. É um baita de um desfalque, porque a gente não tem um meia armador de confiança para fazer essa função. O Ganso tá mais... É o que a gente vem conversando já há um bom tempo, né? E quando o Ganso machucar? E quando o Ganso ficar suspenso? Quem vai fazer a armação do jogo no meio de campo? A gente tem o quê? O Giovani, que entrou em alguns jogos aí no final do jogo, entrando no segundo tempo. Ele tem como começar um clássico, jogar 90 minutos com a responsabilidade de criar jogadas no meio de campo. Tem o Arthur. Coloca o Arthur, 17 anos de idade, Fluminense e Vasco, clássico no Maracanã, pega pra capar, vai de Arthur para criar o jogo no meio de campo. Capacidade técnica o Arthur tem, e capacidade técnica o Giovani também já mostrou, mas um jogador com mais experiência, né, com mais cancha para fazer essa jogada no meio de campo, já experimentado para fazer isso, não temos no elenco atualmente. Eu acho que o Giovani e o Arthur é para ir entrando aos poucos, jogando um jogo, outro, ganhando mais experiência, ganhando corpo, aí sim ser o substituto ideal. Tínhamos a opção do Vina, o Fluminense não quis, agora o Vina já está lá no Grêmio Portalegrense, o Renato quis, o Fernando Diniz não. Seria um reserva imediato para assumir essa responsabilidade com mais experiência. Estamos na mão aí da garotada, ou é o Giovani ou é o Arthur. Nem sei se o Giovani foi relacionado, deixa eu ver o que os meios campistas. O André, o Arthur foi relacionado, o Giovani foi relacionado, Michel Araújo também é uma opção no meio de campo, e Iago Felipe, sem falar do Lima. Então tem essas opções ali. Vamos enumerar um substituto para o Ganso para essa partida. Vamos lá, para o meio de campo. Tem o Iago Felipe, pode fazer e já fez algumas vezes essa função e fez muito mal. Não foi bem. Eu não quero o Iago Felipe com a responsabilidade de criar jogadas no meio de campo, porque ele não sabe fazer isso e ele não tem condições técnicas para fazer essa função. Então, por favor, não. Michel Araújo é outro que poderia fazer a função do Paulo Henrique Ganso. Mas o problema do Michel Araújo é que ele não vem jogando bem e ele conduz muito a bola. Ele é um jogador de romper linhas. É um jogador que joga mais na vertical, né? Que jogador que parte para cima. Não um jogador que faz com que o jogo seja jogado no meio de campo. Ele não faz a criação. Enfiada de bola, passe longo, passe por cima, passe entre 2 zagueiros. Ele não sabe fazer esse tipo de jogada. É mais jogador com a bola nos pés. Outro que poderia fazer isso, o Lima. O Lima seria um pouquinho mais interessante. Entre Lima e Iago Felipe, eu sou muito mais o Lima para fazer essa função. Então, dessas opções, Arthur, Giovani, Lima, Michel Araújo e Iago Felipe, para fazer essa função que o Ganso faria nesse jogo contra o Vasco, eu entraria com o Lima para fazer.
Acho que o Lima seria o menos traumático ali. Não entraria agora com o Arthur. Acho que eu colocaria o Arthur no segundo tempo, caso a opção do Lima não fosse interessante. Ou até o próprio Giovani para entrar no segundo tempo para fazer essa função. Eu acho que eu começaria com o Lima ali no meio de campo. E aí formaria com Lima, Martinelli e Arthur. Meio de campo mais brigador, mais marcador, mais forte, para dar uma intensidade ali no meio de campo. Vamos ver se o Lima consegue fazer essa função aí no meio de campo, substituindo o Ganso. Eu acho que é um tremendo prejuízo. A gente já tomou um prejuízo, né, na zaga, né, porque a opção que foi escolhida pelo Fernando Diniz foi o David Braz, que vai jogar ao lado do Nino. Já deixa a defesa do Fluminense um pouquinho lenta. E agora essa informação de que o Ganso teve um problema na coxa. Então o Fluminense deve jogar da seguinte forma, a minha escalação. Fábio, na lateral direita o Samuel Xavier, a dupla de zaga David Braz e Nino, na lateral esquerda o Jorge. O meio de campo formado por André, Martinelli, Lima e o trio de ataque com Keno, Arias e Germancano. Então tem essas opções, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês nos comentários. Qual é o jogador que você colocaria ali? Tem várias opções. Vou fazer aqui uma enquete no canal para vocês escolherem um substituto para o Ganso. O jogo é já, às 18 horas. E o Fluminense vai com um desfalque seríssimo para esse jogo contra o Vasco da Gama. Porque o jogo do Fluminense, porque é um desfalque seríssimo nessa ausência do Ganso? Porque o jogo do Fluminense é todo pensado no meio de campo. O jogo do Fluminense é de posse de bola, é de passe, é de troca de ideias, é de organização no meio de campo. O Fluminense tem 65%, 70% ou mais de posse de bola. Por quê? Muito porque essas bolas são carimbadas pelo Ganso no meio de campo. O time procura muito o Ganso e o Ganso distribui essas jogadas. E não tê-lo para essa função nos deixa muito preocupado. Mas a gente é clássico, meu amigo. Clássico, o time cresce nessa hora, olha para a arquibancada, tá lotada, tem torcedor de um lado, torcedor do outro, cada um com sua bandeira, aí o jogador cresce e o jogo flui. Então vamos lá, tem essas opções, pode ser o Lima, pode ser o Iago Felipe, pode ser Martinelli, Arthur e Giovani, as opções do Fernando Diniz para essa partida. Eu esperava que o Fluminense no mercado tivesse trazido um meio-campista que pudesse resolver a questão nas ausências do Ganso. Mas essas são as opções que a gente tem no momento. Boa sorte para os jogadores do Fluminense. Vão para cima do Vasco para aumentar essa freguesia aí. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Flui!